Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Louvado seja o nosso Deus. Vamos a mais uma mensagem a respeito da escatologia consumada. Quando você toma posse, quando você tem a certeza de tudo que já se cumpriu, de tudo já cumprido, de tudo já realizado, então você consegue ter a ideia do que é reinar em vida, você consegue já começar a reinar em vida ainda nesta vida. Enquanto você fica na falsa esperança, na falsa expectativa de que Jesus ainda virá por sobre as nuvens, de que Jesus virá com os seus anjos e haverá o arrebatamento, a pessoa fica presa, a pessoa fica sem desfrutar das maravilhas do reino do Pai, sendo levados por ventos de doutrinas, sendo manipulados dentro desses alçapões que eles chamam de igrejas, como marionetes, ficam sendo manuseados, ficam sendo feitos brinquedos na mão dessa turma. E eles, quanto mais tempo passa com as suas fraudes, com as suas mentiras, com os seus enganos, mais têm se tornado poderosos e ricos. E infelizmente os filhos e eleitos de Deus, que realmente são os merecedores de todas as coisas boas de Deus, fica por aí, sendo escravos, sendo servos de homens, ficam sendo escravos de homens. As pessoas têm que acreditar na parousia, acreditar na vinda do Filho do Homem como juiz, para ter liberdade. Tomar posse, tomar a posição em Cristo de filho e eleito de Deus. Afinal de contas, quem precisa de pastor são as ovelhas. Mas nós que reconhecemos o sacrifício da cruz, nós que reconhecemos o juízo de Deus no ano 70, nós não podemos mais viver como ovelhas. Você deve até, você vê alguns vídeos meus, você deve falar, esse camarada toca mais nesse assunto, ele não vira o disco. O problema é o seguinte, o principal é você saber do juízo de Deus. As pessoas têm que saber que esse juízo já ocorreu. Elas têm que acreditar em Apocalipse capítulo 21, do versículo 3, que é o próprio Deus mesmo que está dentro delas. O templo de Deus não é mais um templo de pedra, um templo feito por mãos de homens. Não é mais. Jesus disse aos discípulos, estão vendo essa bela construção, esse templo, essas belas pedras? Isso será derrubado. Quando o juízo viesse, quando o final dos tempos viesse, aquilo seria tudo destruído, aniquilado. Então, enquanto as pessoas não tomam posse dessa verdade, mas isso é tomar posse 100%, sem dúvida, ela não consegue saber, ela não consegue desfrutar do Criador de todas as coisas, está morando no espírito dela. É isso, por isso que o que mais me chama a atenção nesses dias é falar da parousia, é falar da vinda de Cristo, é falar da vida, do juízo de Deus. Isso, no momento, é o mais importante. Porque quando as pessoas tomam posse disso, elas têm domínio, elas têm controle, elas se tornam dona do seu destino, elas se tornam dona do seu futuro. Ela não sofre mais com as angústias, com as incertezas da vida. Porque a religião, um dia está salvo, outro dia está condenada. Um dia está no céu, outro dia no inferno. Um dia tem Deus, outro dia tem o diabo. Assim vivem os religiosos. Por quê? Porque eles ainda esperam Jesus voltar. Quando fazem isso, falam o quê? Chamam Jesus de quê? De mentiroso, de falso profeta.
Agora eu te pergunto, você acha que o nosso Deus, o Pai dos Espíritos, ele fica contente com essa situação? Então me desculpe se é uma tecla que eu sempre estou ali tocando, porque é o que eu sou levado a falar. Eu não sou religioso, eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu sou um leitor da Bíblia. Eu sou uma pessoa que acredita em cada versículo que está escrito. Eu respeito a época que ele foi escrito, para quem foi escrito. Eu sei que Tiago escreveu para os judeus, os que estavam perdidos. Eu sei que Paulo, de Romanos a Filemão, escreveu a grande maioria para os gentios. Ali tem fermento da lei? Sim, tem fermento, porque afinal de contas Paulo veio do judaísmo. Paulo era hebreus de hebreus, Paulo era fariseu, Paulo era doutor na lei. Mas quando ele falava pelo Espírito da Graça, ele não tratava das coisas da lei, ele tratava da sã doutrina. Então, eu sei que o livro de Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. E o dia do Senhor ocorreu quando? Da metade do ano 66 ao ano 70. Eu vou ler alguns versículos, eu sempre leio a Nova Almeida atualizada, mas me chamou a atenção, você vê como a palavra de Deus ela é viva. A cada momento, a cada instante que você lê, ela te mostra coisas diferentes. Eu estou lendo o que eu vou ler agora, Lucas 11, do versículo 47 ao 51, eu estou utilizando a Nova Versão Internacional. Ela já te dá outra forma de falar, mas é o mesmo sentido, é o mesmo fundamento, é a mesma base. Que Jesus disse que aquela geração, a geração dele, a geração dos 70 anos, é que pagariam com as contas. Eles que foram responsáveis por todas as mortes, desde Abel até Zacarias. Então, quando eu acredito nas palavras de Jesus de Nazaré, eu não estou dizendo que ele é mentiroso, eu não estou chamando de falso profeta, pelo contrário. Eu estou passando adiante o que também eu acredito. Que o juízo de Deus veio para quem deveria vir, que foram os israelitas, para o povo de Israel. E que nós, gentios, para os que nasceram depois do ano 70, mesmo os que nasceram depois da cruz, o juízo ali não veio para os gentios, o juízo veio para os israelitas. O juízo veio para os que receberam as leis de Moisés por intermédio de anjos no Monte Sinai. Eu entendo que eu consigo encaixar as palavras de Jesus, as mesmas ditas em Deuteronômio capítulo 28, aquelas maldições a partir do versículo 15. Que aquelas castigos, aquelas maldições, aquelas doenças, pestes, iriam cair em cima de quem? Dos que não obedecessem às leis de Moisés. E quem foi? Para quem foi dada as leis de Moisés? Para o povo, para os israelitas. Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 10, que os gentios nunca tiveram lei. Deus não deu lei para eles, para o povo gentil. E o que as chamadas igrejas fazem nos dias de hoje? É colocar as leis de Moisés, as que lhes interessam, não todas, sobre quem? Sobre o povo gentil. E assim, colocando os gentios que nunca tiveram lei debaixo da maldição da lei de Moisés. A religião ela vai na contramão, ela vai no sentido oposto da sã doutrina. Eu te convido a ler livro histórico, não é evangelho, o livro histórico de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, escrita por Lucas, no capítulo 11, versículo do 47 ao 51. Eu já li isso diversas vezes e vou ler isso enquanto eu viver. Ai de vocês, porque edificam túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Jesus estava falando para os fariseus, os escribas,
para os religiosos daqueles dias, na sua geração, isso aqui foi escrito por volta do ano 31, foi dito mais ou menos no ano 31, 32. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Olha, os antepassados de quem? Dos fariseus, daqueles hipócritas que mataram os profetas. 48. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. 49. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, do quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês quem? Eu te pergunto, se você que é um religioso que está vindo para o canal agora, que está vendo pela primeira vez, para quem Jesus estava falando que Deus havia mandado profetas e apóstolos? Para aquela geração, para os pais deles e para eles também. Porque afinal de contas, foram eles daquela geração que açoitaram, prenderam, mataram os apóstolos. E mataram inclusive Jesus de Nazaré, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. A perseguição não há de vir nos dias de hoje. Hoje, toda a religião, os religiosos estão acolunhados com o quê? Com as políticas. É tudo politicagem, é tudo toma lá da cá. E da mesma forma que eles fazem no meio da política, com homens terrenos, eles querem fazer com Deus. Eles fazem o toma lá da cá em época de campanha, em época de eleição. E eles acham que também eles conseguem fazer a barganha com Deus. Assim é os pregadores. Versículo 50. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo. Versículo 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo. Por isso que o tema deste vídeo é: Jesus determinou uma geração responsável por todo o mal. Qual foi? Foi aquela geração, foi a geração do ano 70, foi a geração em que estavam inseridos os discípulos, Jesus, os que pregavam a chegada, a vinda do reino de Deus, os que pregavam a vinda do Messias, os que pregavam a vinda do Salvador, os que pregavam a vinda do Cristo, do libertador, do soberano, do que redimiu a todos os que eram dele de todos os pecados. Aqueles que pregavam, João Batista disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista foi decapitado, foi servido sua cabeça numa bandeja. Então aquela geração foi terrível, aquela geração foi a geração dos 7 espíritos imundos. Por isso que Jesus usava sempre, Jesus expulsava espíritos imundos, Jesus libertava as pessoas. Ele disse que ele deixaria a casa limpa e ornamentada, mas os espíritos iriam vir naquele lugar, em Jerusalém. Ele usou essa metáfora, essa parábola, dizendo que eles iriam ver tudo limpo e arrumado e voltariam 7 vezes piores. A chamada igreja, por não ter revelação, não ter entendimento, elas atribuem a um ser demoníaco do mal, que diz que a pessoa, quando sai dos seus alçapões, sai debaixo das suas garras, sai de dentro das suas arapucas, elas dizem que a vida da pessoa ficará 7 vezes piores. Mas Jesus não falou a respeito de seres, Jesus usou uma metáfora, Jesus usou uma figura de linguagem. Então, meu amado, esqueça, viva em paz. Não adianta procurar Jesus numa nuvem, não adianta você ir para a janela e colocar seus braços lá e ficar olhando. Olha, será que é hoje que Jesus volta? Será que é hoje que ele vem? Tira isso da sua cabeça, tira esse fardo pesado,
Porque ele já veio, ele mora aí dentro do seu coração, dentro do seu entendimento. Você só consegue ter compaixão, você só consegue ter amor pelo seu próximo, porque é Deus que está dentro de você. O filho da perdição, aquele que não tem o Espírito de Deus, aquele que não é um eleito, nem um filho de Deus, ele não tem esse sentimento. Porque o amor quem coloca é Deus. A pessoa só sente compaixão pelo seu próximo, pelo Deus, por ele estar no entendimento, por ele estar no Espírito nosso, é que nós conseguimos ter esse sentimento. Nós só temos interesse em falar dele, em falar de suas grandezas, falar do seu amor, quando Deus nos leva a fazer isso. Porque tem muitas outras formas de se trabalhar com vídeos, de se, sei lá, de ser jornalista, ser policial, engenheiro, ser tanta coisa. Mas esse desejo de vir na frente de uma câmera, de uma filmadora, de uma webcam, sei lá e falar da grandeza do Pai, falar das verdades ocultas, quem faz isso é o Espírito de Deus, porque Ele está em nós. É Ele que leva adiante essas palavras. Porque o interesse dele é ver os seus filhos reinando em vida. O interesse de Deus é ver os seus filhos em paz, vivendo num ambiente de justiça, vivendo e reinando em vida, vivendo e estando no reino de Deus, que é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Este é o desejo de Deus. Não pense você que eu estou aqui interessado no seu dinheiro, interessado na sua alma. Eu não. Eu estou falando para uma pessoa. Quando a gente grava um vídeo, a gente grava usando o modo singular para você, a você que eu direciono esse vídeo. Eu não estou aqui falando para uma plateia. Eu não estou em cima de um altar como a religião faz, usando um terno, gravata, usando de uma bela oratória. Nada disso. Nem interesse para isso eu tenho. O meu interesse é que, como eu estou entendendo isso, eu creio, eu espero, eu passo adiante para que você venha entender também. Para entender para quando foi, por que Jesus não volta mais, nós temos que voltar lá na geração dele, nós temos que ler e entender o que ele disse na sua geração. E assim nós conseguimos passar adiante com convicção os fatos, os motivos pelo qual ele não volta mais. Nós temos base para falar isso. Nós estamos baseados nas palavras dele. Nós não estamos baseados aqui em livros de escritores famosos, não. Em livros de escritores que já se foram, não. Nós estamos baseados nas palavras que foi dita por Jesus de Nazaré, pelo próprio Deus. Ele diz que aquela geração pagaria a conta. Ele diz que aquela geração seria responsável por todo o mal, por toda a morte, desde Abel até Zacarias. Foi ele mesmo que disse. Então, meu interesse é passar adiante, passar para você esse entendimento, para que saia de uma vez por toda essa falsa esperança, essa falsa ilusão de que Jesus ainda vai voltar. Leia, medite, procure. Acredite no que você está lendo, acredite. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas a vocês e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, do quais eles matarão uns e a outros perseguirão. Acredite nisso. Deus disse, Jesus estava falando que Deus disse àquele povo, aquelas pessoas que eram seus ouvintes daqueles dias: vocês matarão, vocês perseguirão, vocês açoitarão, vocês crucificarão. Eles, ou nos dias de hoje, tem algum lugar que você vê que está crucificando cristão? Não, não está, porque cristão, na verdade, no mundo, eu acho que não chega a 1%. O que tem por aí são religiosos,
são evangélicos. É o que tem por aí, é o que anda por aí, dizendo que são de Deus, ungidos de Deus. Mas cristãos verdadeiros, genuínos, que seguem os passos do Cristo ressuscitado, são poucos. São pouquíssimos. Quase não se vê. O que se vê são religiosos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos. Então eu creio no início que eu estou lendo, eu creio que Deus disse que mandaria aquelas pessoas, aqueles ali. E eram eles que matariam. Não o povo gentil, não o povo do futuro. Não quando Jesus disse no ano 31, 32, depois de quase 2000 anos, que ainda virão essas pessoas e os religiosos dos dias de hoje. Os religiosos dos dias de hoje, os pastores, bispos, a teologia, quem eles perseguem hoje? Os cristãos. Os que pregam que Jesus já veio, os que pregam a escatologia consumada, os que pregam a parousia. Nós sim somos perseguidos. Nós sim. Em breve tempo, quando começar a mexer muito no cofre deles, nos poderes deles, nós sim seremos perseguidos. Com certeza. Canais como os nossos, que pregam a escatologia, provavelmente vai ser cancelado, vai ser tirado do ar. Não sei se vai durar um mês, um ano, 10 anos, não sei, mas uma hora vai acontecer isso. Porque o mesmo que aconteceu nos dias de Jesus, está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas, você fala isso para uma pessoa que é um pastor, um evangélico, ele chama você de herege, ele fala que você é herege, que você não sabe o que você está falando, que você é só mais um do YouTube que está por aí. Mas você é inteligente. Eu tenho certeza que você está com a sua Bíblia aberta agora, ou você já leu isso. Você com a mente aberta, se for, porque nem todos vão ler e vão entender. O véu não é tirado da face de todos. As escamas não são tiradas dos olhos de todos. Somente os que Deus quer que entendam é que entenderão. Somente os que Deus quer que vejam claramente é que verão. Infelizmente. E nós, a cada dia que nós vamos tendo debates, confrontos acerca do Evangelho, acerca das boas novas, da sã doutrina, nós vamos ficando mais amadurecidos, nós vamos nos tornando mais adultos, mais plenos no conhecimento. E a gente já não discute mais, a gente releva, a gente tem paciência. Por quê? Nós entendemos que nem todos deverão entender. Nem todos deverão enxergar, infelizmente. Próximos a nós, você mostra, mulher, irmão, mãe, vizinho, você mostra aqui, está escrito, a pessoa olha, balança a cabeça, vira as costas e vai embora, nunca mais ela toca no assunto. Porque ela acredita no que o pastor dela fala, ela acredita no que o bispo, no que o padre, ela acredita no que as revelações das profetisas falam. Não acredita no que está escrito. Porque para uma pessoa que não é espiritual, 5, 6 versículos desse é coisa muito simples. Para eles é coisa muito pequena. Mas para nós, que confessamos, que confiamos, que cremos que essas palavras são fiéis e verdadeiras, é a grandeza de Deus, é o poder de Deus em nossas mãos, é a revelação plena, é o conhecimento pleno das coisas ocultas de Deus à nossa disposição. Pode ter algo mais valioso do que isso, eu te pergunto? Pode ter alguma coisa com mais intensidade do que essas verdades estampadas em nossa mente? Clareadas a nossa visão? Claro que não. Você saber que você está sendo usado pelo próprio Deus, a sua boca está sendo um instrumento para falar das coisas ocultas dele. Você está sendo um instrumento sagrado, utilizado pelo próprio Deus. Pode ter algo mais importante do que isso?
Jamais. Aí você me pergunta, mas você fez curso, você estudou? Não. Eu leio e acredito. Mas isso é privilégio da minha carne? De forma alguma. Quem é a minha carne? Minha carne não serve para nada. Mas é o que está no entendimento. É o Espírito da graça que está aqui. Porque a minha mente não é engessada. A minha mente não é cauterizada. A minha mente não está revestida de concreto, não. A minha mente está cheia do Espírito da graça. A minha mente está cheia da confiança em Deus, da fé. Porque, afinal de contas, nós que fazemos parte do povo da fé, nós fazemos parte da herança que Deus prometeu a Abraão. Você será pai de uma grande nação. E os filhos de Abraão não são os filhos das obras, mas os filhos da fé. Acredite. Tu és um eleito de Deus. Tu és o melhor da criação do Pai. Todas as coisas contribuem para o seu bem. Você está debaixo da sombra do Altíssimo. A sua casa, a sua família é uma bênção do Senhor. Não há outra igual em todo o globo terrestre. A sua família é a melhor de todas. Abrace o Cristo ressuscitado. Viva o Cristo ressuscitado. Se entregue ao Cristo ressuscitado. Aceite as verdades ocultas que estão sendo reveladas pelo próprio Pai para o nosso conhecimento. Amém? Então eu vou ficando por aqui. O tema deste vídeo foi: Jesus determinou uma geração responsável por todo o mal. Qual foi? Foram os daquela geração. E as contas foram cobradas deles. O juízo veio para eles. O povo gentil, nós que fazemos parte desse povo, não passaremos por nenhum julgamento. Porque o nosso espírito já foi salvo. Nosso espírito já está reinando em vida com o Pai. Esse véu, essa casca, em breve tombará. E a nossa maior recompensa é reinar eternamente em espírito com o Pai dos Espíritos. Amém? Graça e paz. Espero que essa mensagem tenha sido útil para você. Se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.